CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Olá, bom dia. Está no ar o CBN Universidade deste sábado. Esse programa que é um laboratório para nós, estudantes de Educomunicação pela UFCG e de Jornalismo pela UEPB, que fazemos estágio na Codecom. Eu sou Natasha Leone e você fica com a gente até às 10 horas da manhã aqui na CBN Campina Grande. No programa, a gente fala sobre curso de extensão promovido pela UEPB, sobre saberes e fazeres afro-brasileiros e indígenas na sala de aula. Tem o quadro Direito e Cidadania com Luciano Nascimento. E na coluna de hoje falamos sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tem as informações sobre as 75 vagas que estão abertas para a Prefeitura Municipal de Tenório. O EPB decreta 2020 como uma celebração ao centenário do paraibano Celso Furtado. E as atividades alusivas ao economistas já começaram. O professor Edson Tavares traz valiosas dicas para a gente sobre o nosso português. No quadro de hoje estaremos conversando sobre um verso muito bonito do poeta português Fernando Pessoa. Pró-Reitoria Estudantil da Universidade Estadual da Paraíba abre atendimento noturno no Campus 1, aqui em Campina Grande. Pesquisa de estudante da UEPB aborda sobre o ensino da matemática para pessoas cegas e os desafios em sala de aula. Codecom da UEPB e Prefeitura Municipal de Remígio divulgam edital para Festival de Cinema de Rua da cidade. Os detalhes a gente conta já já. Fica sintonizado que o CBN Universidade deste sábado, 28 de março, está apenas começando. Eu sou Natasha Leone e fico por aqui até às 10 horas da manhã. E a gente já começa com informação sobre a suspensão das aulas na Universidade Estadual da Paraíba, que foi definida coletivamente com representantes de outras instituições de ensino técnico e superior da cidade, e que está mantida até o dia 12 de abril. A medida preventiva ao coronavírus vai ser avaliada em outra reunião prevista para a próxima sexta-feira, dia 3 de abril, também na reitoria da UEPB. No momento, as aulas da graduação, projetos de extensão, atividades nas clínicas e também as turmas da UAMA estão suspensas. A parte administrativa da UEPB funciona através de escalonamento da equipe, de acordo com as especificidades de cada setor. Agora é hora do comentário de Luciano Nascimento. Direito e Cidadania. Bom dia, ouvinte, bom dia a todos da CBN Campina Grande 103,5 FM. Eu sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. E o tema de hoje envolve Constituição, família e união homoafetiva ou união entre pessoas do mesmo sexo. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal, analisando os pedidos formulados na ADIM 4277, ou seja, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4277, proposta pelo Estado do Rio de Janeiro, e na ADPF, na arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 132, oferecida pela Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão, por unanimidade, da união estável entre pessoas do mesmo sexo ou a união estável homoafetiva no direito civil e no direito constitucional brasileiros. A questão é que a Constituição e o Código Civil, seja a Constituição de 1988, seja o Código Civil de 2002, a Constituição no artigo 226 e o Código Civil no artigo 1723, foram omissos ou se mantiveram em silêncio no que diz respeito à vontade do legislador constituinte e do legislador reformador, sobre a possibilidade da união estável homoafetiva ou de pessoas do mesmo sexo, ou entre pessoas do mesmo sexo. Muito bem. No artigo 226 da Constituição, os artigos 226 e 227 da Constituição Federal, nós temos o capítulo referente à família ou à formação da família, a constituição da família e os modelos de casamento civil e religioso. Portanto, nesses dois artigos, a normativa constitucional, a Carta Magna, trata sobre família, sociedade e Estado. Dois modelos de casamento, o casamento civil, que seria a regra, e o casamento religioso com efeitos civis.
digamos assim. Portanto, nesses 2 artigos nós temos a formação da entidade familiar no direito civil e constitucional brasileiros. O STF, portanto, em 2011, analisando os pedidos da ADIM e da ADPF, da ADIM 4.277 e da ADPF 132, chegou à conclusão de equiparar a união estável ao conceito de família, ou melhor dizendo, equiparar a união homoafetiva à ideia de categoria jurídica familiar. Dentro do direito civil e do direito constitucional brasileiros, a união homoafetiva como núcleo familiar. E essa votação no Supremo Tribunal Federal, à época, se deu por unanimidade. Os 11 ministros votaram pela ideia de afirmação da união homoafetiva como entidade familiar. Com votos discrepantes em grupos de ministros, mas com a fundamentação em termos de reconhecimento de direitos e deveres unânime. Apenas distorção, digamos assim, ou divergências entre os votos, mas no reconhecimento pleno entre direitos e deveres para essa categoria de união. Porque a Constituição, ela reconhece 3 categorias de família. O casamento na sua ideia civil e religiosa, a união estável do artigo 1723 do Código Civil, entre pessoas de sexo diferente, quando eu tenho uma união estável à luz do artigo 1723, que estipula que é uma convivência entre pessoas de sexo diferente, com uma publicidade, ou seja, uma união pública com ideia duradoura, formação de família, etc. Ou então a categoria de família denominada de monoparental, quando há uma separação dos cônjuges e um deles assume toda a prole, ou seja, um deles fica com o encargo dos filhos. E aí o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a união homoafetiva, constrói uma 4ª categoria de família no direito brasileiro. E a fundamentação jurídica em regra dos 11 ministros foi a de que estamos à luz de um Estado laico, da ideia de um Estado democrático de direito, de afirmação absoluta da dignidade da pessoa humana, que não pode sofrer ataques por uma moral religiosa. O Estado laico, que tem que assegurar a dignidade das pessoas, a dignidade humana das pessoas, não pode se contaminar pela ideia moral religiosa vigente na sociedade. O que significa dizer que, a partir daquela decisão, nós passamos a observar no direito civil e constitucional brasileiros a ideia de uma outra autêntica família nesses direitos. Uma outra família com direitos e deveres. Uma outra família que agora está inserida na Constituição e no Código Civil. Mesmo ambos os diplomas tendo sido omissos ou permanecido em silêncio intencional no que se refere à vontade do legislador para reconhecer esses direitos e deveres dessas pessoas. Portanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal, à época, foi para afastar, sem dúvida alguma, afastar a ideia de intolerância e de preconceito. Mas naquela decisão, o que vigia, ou o que passava a viger, era exatamente uma novidade no direito, ou nos direitos civil e constitucional brasileiros, qual seja, a união homoafetiva como entidade familiar. Ou seja, a expressão jurídica era exatamente essa, união estável, união homoafetiva ou união estável entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, ali nascia uma nova categoria de direitos e deveres no direito brasileiro. O CNJ, então, passou pelo pleno, digamos assim, o pleno do Conselho Nacional de Justiça decidiu comunicar aos cartórios que recebessem, portanto, os pedidos de registro de união estável entre pessoas do mesmo sexo. Só que em 2013, o Tribunal de Justiça da Paraíba, o TJPB, emite um provimento 06/2013, ultrapassando essa fronteira linguístico-jurídica colocada pelo Supremo Tribunal Federal. Para o TJPB, não é apenas, a partir de 2013, não é apenas uma questão de união estável, homoafetiva ou entre pessoas do mesmo sexo, mas sim um casamento. Exatamente isso, ouvintes, o que estão a escutar nas minhas expressões. O Tribunal de Justiça da Paraíba, pelo provimento 06/2013, passou a afirmar de que reconhecia na união estável homoafetiva não apenas uma união, mas um modelo de casamento. Então nós passamos, à luz da decisão do Tribunal de Justiça
do estado da Paraíba, passamos a ter casamento civil, casamento religioso, união estável e casamento entre pessoas do mesmo sexo. E isso não tem parâmetro, digamos assim, normativo no direito brasileiro. Isso fica a cargo do espaço da decisão judicial como instrumento pelo qual se constrói direito no Estado democrático de direito e, no caso, no direito brasileiro. Obrigada, Luciano, e até o próximo sábado. E ainda no segmento do direito, a Universidade Estadual da Paraíba está apoiando a realização do Congresso Paraibano de Direito do Trabalho nos próximos dias 3 e 4 de abril, aqui em Campina Grande. O evento será realizado no Garden Hotel e durante 2 dias estarão reunidos profissionais renomados de todo o Brasil. O congresso garante certificado com carga horária de 25 horas aula e tem como objetivo fortalecer a integração da classe jurídica e ainda abre espaço para os congressistas se atualizarem na técnica e prática jurídica. A palestra de abertura na próxima sexta-feira está marcada para as 7 horas da noite com o tema Reforma Trabalhista e Atuação Resolutiva do Ministério Público do Trabalho, que deve ser ministrada pelo Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Balazeiro. Este congresso é uma realização do Centro de Estudo Integrado Jales com o Centro Acadêmico Sobral Pinto, do CCJ da UEPB, e com o Ministério Público do Trabalho de Campina Grande. Então, se você atua com o direito trabalhista, fica de olho, que nos dias 3 e 4 de abril, a nossa cidade recebe profissionais renomados no assunto. Vamos de intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente traz informações sobre o edital do concurso público para a Prefeitura Municipal de Tenório. São 75 vagas de emprego. Ainda tem as dicas de português com o professor Edson Tavares e os detalhes sobre o ano de Celso Furtado na UEPB. As atividades alusivas ao centenário do economista paraibano já começaram. Fica sintonizado na 103.5 que o CBN Universidade volta daqui a pouquinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E a gente já volta com informação para você que vem estudando e se preparando para concurso público. Isso mesmo, são 75 vagas para diversos cargos para a Prefeitura Municipal de Tenório, no Agreste Paraibano. O concurso está sendo organizado pela Comissão Permanente da UEPB e as inscrições estão abertas até o dia 8 de abril. As inscrições devem ser feitas diretamente no site da UEPB, na aba da CPCom, e o valor da taxa de inscrição varia de R$ 65 a R$ 105, dependendo do nível da vaga que o candidato quer concorrer. A previsão é que a prova seja realizada no dia 17 de maio, com o resultado para ser divulgado no mês de junho. No edital estão previstas vagas para gari, eletricista, agente administrativo, técnico em contabilidade, enfermeiro, médico, cirurgião dentista, entre outros cargos, com salários que variam de R$ 1.045 até mais de R$ 15.000. Se você ficou interessado, entra no site da UEPB e olha os detalhes, com todas as vagas e prazos direitinho. O cpcom.uepb.edu.br. Eu vou repetir, o cpcom.uepb.edu.br. E a gente muda de assunto para falar que agora, no mês de março, o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da UEPB iniciou as atividades do mestrado com uma palestra com o tema 100 anos de Celso Furtado, desafios da pesquisa em desenvolvimento regional, ministrada pelo economista e professor Rômulo César Polari. Ele falou um pouco sobre a vida e trajetória do homenageado pela UEPB. Vamos ouvir. Celso Furtado, primeiramente, ele não é um economista, ele é um cientista social e foi, sem nenhuma dúvida, um dos cientistas sociais mais importantes da segunda metade do século XX. Ele foi inovador, criativo, né? E na área dos países subdesenvolvidos, ele deu uma contribuição fantástica, com uma teoria muito original das causas do subdesenvolvimento dos países da América Latina, aí o Brasil, aí o Nordeste também, né? E não só ele teorizou e filosofou, como ele apresentou soluções práticas para a América Latina, para o Brasil. No caso do Nordeste, a expressão maior dessa visão prática dele foi a criação da SUDENE, né, que mudou a cena do Nordeste em termos de desenvolvimento econômico e social. E ele não só teorizou, como também foi superintendente da SUDENE, foi superintendente por 2 mandatos na SUDENE. O primeiro plano diretor
o segundo plano diretor da Sudene foi da autoria dele. De tal maneira que a Sudene veio no governo de JK, que também traz a marca de um grande estadista, né? Porque o Nordeste, quando a Sudene foi criada, no final da década de 1950, o Nordeste vivia assim uma época de muita turbulência por conta do atraso, quer dizer, o desenvolvimento do Sudeste do país. A riqueza do país estava sendo concentrada toda naquela região, Centro-Sul, em desfavor da região Nordeste, que perdeu a indústria têxtil, a indústria açúcar-alcooleira, enfim. Então, numa crise muito grande e se sintetizou muito bem nas chamadas ligas camponesas, né, que no estado como um todo e no Nordeste não tinham do que viver e saía do campo para a cidade ou procurando soluções por reforma agrária para ter como viver no campo. Então era um pandemônio aqui, havia até risco de o Nordeste se desvincular do resto do país. Então Juscelino Kubitschek, com a visão de estadista, chamou um economista que tinha estudos brilhantes sobre o assunto, Celso Furtado, e disse: Celso, eu quero um projeto para o Nordeste. Ele disse: já tenho pronto, né? Então, em 1959, ele apresentou o projeto a Juscelino. Juscelino aprovou o projeto no Senado, no Congresso Nacional, como um todo, sancionou em dezembro de 59 e a criação da Sudene se deu. E, a partir da Sudene, é evidente que a Sudene não transformou o Nordeste numa região desenvolvida, mas resolveu o problema do aprofundamento que havia. Sem a Sudene, realmente corria-se o risco do Nordeste, por conta da penúria econômica, social e política, se desgarrar até do país. Era possível, sim, isso. E a Sudene evitou isso. A UEPB, através da portaria 003/2020, instituiu este ano como sendo comemorativo ao centenário do paraibano Celso Furtado. O reitor Rangel Júnior também participou da abertura das atividades do programa e falou com a nossa produção. Escuta aí. Na história contemporânea brasileira, eu incluiria Celso Furtado, se não o maior pensador brasileiro, mas estaria entre os melhores e maiores e mais destacados cientistas que buscaram compreender o Brasil, mas não somente interpretar o país, interpretar os problemas, mas principalmente apontar caminhos, indicar caminhos que pudessem levar o país a um outro patamar de desenvolvimento, a um outro patamar de construção histórica mesmo, para que pudéssemos resolver os grandes conflitos de qualquer país que se constituiu como o nosso, como uma colônia durante muito tempo, como império, e um país que tem uma história muito amarrada a um modelo de subserviência, de dominação política e econômica a forças que não interessam necessariamente aos projetos nacionais. Então, a ideia de construção de uma nação vigorosa, a partir de um projeto próprio, de um projeto, não um projeto endógeno fechado, mas um projeto que apontasse para os interesses nacionais em primeiro plano, a partir da própria realidade nacional. Sem dúvida alguma, talvez seja a grande contribuição de Celso Furtado como pensador, como economista que era, mas como pensador de modo geral das questões brasileiras. E um fator interessante, naturalmente, é pensar o Brasil a partir do Nordeste, mas não ficar no Nordeste, né? A ideia e o projeto de desenvolvimento que Celso Furtado apresenta aponta um projeto para a nação e não para uma região, mas pensar a partir do chão em que ele pisava, a partir do local onde ele se constituiu como pesquisador, como estudioso das questões brasileiras, e a partir desta realidade estudar as questões gerais. Como os bons cientistas sempre fizeram, é buscar o geral e o particular, fazendo o tempo inteiro essa relação. Então eu considero ele, de fato, um dos maiores pensadores brasileiros, e essa relação da Paraíba com Celso Furtado, do Brasil com Celso Furtado, da Universidade Brasileira, e essa referência nossa ao centenário de Celso Furtado, sem dúvida alguma, o ano Celso Furtado no Brasil, e na Paraíba e na UEPB, são motivos de muita alegria para nós, porque é uma forma de reconhecimento, mas não é um reconhecimento naquele sentido tradicional, de homenagem. É um reconhecimento principalmente no sentido de revisitar a sua obra, no sentido de rever a sua obra, de reconstruir os caminhos e a partir daí trazer para a realidade e buscar essas contribuições atualizadas para entender o Brasil e apontar novamente caminhos que possam levar o país a um outro patamar.
É hora das dicas do professor Edson Tavares, que traz informações sobre o universo de Fernando Pessoa. Escuta aí. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! O grande poeta português Fernando Pessoa tem um verso que diz: minha loucura, outros que me a tomem. Soa-nos estranho esse me a tomem. Tentemos explicar a questão. O verso está no poema Dom Sebastião, do livro Mensagem. E, como a maioria dos textos poéticos, a frase não está na ordem direta, que seria: que os outros tomem minha loucura de mim. Então, no momento em que o poeta pegou a expressão minha loucura e, porque desejava dar ênfase ou chamar a atenção para ela, colocou no início da frase, no início do verso, ele precisava se valer de pronomes para se referir a essa expressão no desenvolvimento da frase. Afinal, é para isso que o pronome serve, para substituir o nome. Então vamos lá. Minha loucura, outros que a tomem de mim. Esse a de a tomem é o pronome objetivo que substitui a expressão minha loucura. Outra expressão, tomem de mim, que Pessoa deseja modificar trocando o pronome tônico presente na expressão de mim pelo pronome átono me, ficando então me tomem, ao invés de tomem de mim. Certo. Quando ele pega esse pronome me para trazer para antes do verbo tomar, lá já se encontra o pronome objetivo a, substituindo minha loucura, como eu já falei. Logo, o verso fica: minha loucura, outros que me a tomem. Ou seja, que a tomem de mim. Na língua portuguesa cotidiana, quando dois pronomes átonos se encontram numa frase, eles sofrem contração, ou seja, eles se fundem numa palavra só. Desta maneira, na fala cotidiana, a gramática mandaria fazer a contração e ficaria outros que ma tomem. Sei, esse ma ficou ainda mais estranho, porque não é normalmente utilizado no Brasil, mas em Portugal é corrente. Por exemplo, na frase, o professor deu o livro a mim, posso trocar o livro pelo pronome correspondente, que é o, e a mim por me. Fica então, o professor deu-mo. Voltando ao verso pessoano, existe o que chamamos de liberdade poética, quando o autor não fez a contração dos dois pronomes e os deixou separados para garantir a melodia do verso. Minha loucura, outros que me a tomem. Deliciosa essa nossa língua, não é? Voltaremos a conversar sobre esses segredos do português no próximo sábado. Até lá! Obrigada, professor Edson, e até o próximo Português Sem Segredos. E você aí, quer sugerir algum tema para o quadro? É só mandar uma mensagem ou um áudio para o número 98893-9414. Eu vou repetir, anota aí, 98893-9414. E participa com a gente. É hora de pausa aqui no CBN Universidade. Depois do intervalo, a gente traz as informações sobre o novo horário de atendimento da Proeste para os alunos da UEPB que estudam no turno da noite. A gente traz quais são os serviços que estão disponíveis. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e já com informação boa para os estudantes do turno da noite do Campus 1 da UEPB aqui em Campina Grande. É que a Pró-Reitoria Estudantil abriu atendimento noturno em uma sala da central de aulas, com todos os serviços que são oferecidos na sede da Proeste. Quem passou por lá e tem os detalhes para a gente é o repórter Valério Júnior. Vamos ouvir. O atendimento noturno da Pró-Reitoria Estudantil da UEPB teve início agora no mês de março. Os serviços de assistência estudantil, que antes eram oferecidos apenas durante a manhã e tarde no prédio administrativo, agora estão disponíveis também na Central de Integração Acadêmica.
Na primeira semana de atendimento, os estudantes aproveitaram para tirar dúvidas, se inscrever nos processos para bolsas de manutenção e outros serviços. A pró-reitora estudantil Núbia Nascimento conta que esse novo horário de atendimento é mais uma das demandas atendidas para os alunos que estudam no turno da noite aqui em Campina Grande. Há vários períodos a gente tentou espaços adequados para esses atendimentos à noite. Só que por conta das demandas existentes nos setores, não foi disponibilizado em tempo hábil. Mas aí a gente conseguiu, em conversa com o diretor do CCSA e do SEDUC, a gente conseguiu esse espaço. É um espaço provisório, mas um espaço que dá para a gente atender os estudantes. O estudante noturno, ele reclamava, e com razão, da presença da pró-reitoria, mas nós não tínhamos espaço. Então conseguimos agora, os serviços que nós dispomos aqui na pró-reitoria estão sendo oferecidos todos, entendeu? Só que, em se tratando de bolsas, né, o estudante do turno noturno, desde que ele não trabalhe, não tenha vínculo empregatício, formal ou informal, né, ele pode participar de todos os programas. Bolsa Manutenção Total, se ele é de outro município e vem residir em Campina Grande, o Bolsa Manutenção Parcial, os estudantes que residem em Campina Grande ou cidades circunvizinhas, e restaurante universitário, todos os estudantes, com a cota de gratuidade total, almoço e jantar. Só no primeiro dia de funcionamento, 30 alunos procuraram um atendimento noturno. O grande movimento se dá por conta do período de inscrição dos editais para a seleção de bolsistas na assistência estudantil da UEPB. Samanta Rocha, estudante de jornalismo, tem interesse em se inscrever para a Bolsa Manutenção Total. Ela gostou de saber que o atendimento da pró-reitoria agora acontece no mesmo turno em que estuda. Eu achei prático, né? Porque a gente não precisa se deslocar de manhã, interromper o que a gente está fazendo para vir entregar uma documentação, né? A gente pode vir no horário que a gente está estudando, já unir o útil ao agradável, dar entrada na documentação e assistir aula. O Arlington enfrenta quase 2 horas de viagem todos os dias para vir da cidade onde mora até a UEPB. Seria inviável para ele comparecer na universidade pela manhã para se inscrever na Bolsa de Manutenção Parcial. Como eu sou de outra cidade, eu moro em Arara, essa questão de ir e voltar, como só era na parte da manhã, para eu vir na parte da manhã, voltar para Arara, voltar de noite para vir para a aula, iria ser mais complicado para mim, na minha parte. De acordo com a pró-reitora estudantil, o atendimento no período da noite está em fase de teste. No outro momento, será analisada a necessidade do serviço em todos os dias da semana, ou se a demanda pode ser solucionada em 2 ou 3 dias de atendimento noturno. Valério Júnior para o CBN Universidade. Obrigada, Valério. E realmente foi uma ótima iniciativa da pró-reitoria estudantil da UEPB. Afinal de contas, muitos estudantes da noite já estudam nesse horário porque precisam trabalhar durante o dia ou até mesmo são de outras cidades e os ônibus dos municípios só vêm nos horários específicos das aulas. Aí é realmente difícil conseguir resolver alguma questão na Proeste pela manhã ou pela tarde. E olha só que interessante. Uma mestranda do programa de pós-graduação em ensino de ciências e Educação Matemática da UEPB está desenvolvendo no México parte de uma pesquisa inovadora, que é voltada para alunos com deficiência visual e auxilia os professores no ensino da matemática e na inclusão em sala de aula. A pesquisadora Vanessa Laís Oliveira dos Santos enviou um áudio para a nossa produção falando um pouco mais sobre a pesquisa Análise do Fenômeno da Transposição Didática Interna no Ensino de Estatística, um estudo com inclusão do aluno cego em uma sala de aula regular. Vamos ouvir o que disse a pesquisadora da UEPB, que está no México, Vanessa Laís Oliveira dos Santos. Nossa metodologia foi desenvolvida em 3 etapas. A primeira etapa foi a observação na sala de aula. A segunda etapa foi uma entrevista com um professor participante e análise dos dados. Durante as aulas que observamos, percebemos que o professor da sala de aula regular tem dificuldades para desenvolver cálculos com números decimais com o aluno cego. Entretanto, nós não podemos responsabilizar o professor da sala de aula regular pelo sucesso ou insucesso desse aluno cego, visto que são diversos fatores que colaboram para que aconteçam essas dificuldades no ensino de matemática para esses alunos. Mesmo com dados incipientes, nossa pesquisa aponta para dificuldades no ensino
ensino de matemática para o aluno cego, e essas dificuldades são reflexos de metodologias aplicadas na sala de aula, falta de material didático adaptado para trabalhar com esse aluno, como também falta de informações para os professores da sala de aula regular. O nosso objetivo é oferecer formações para os professores da sala de aula regular, os professores de matemática, para que eles possam aprender a utilizar essa ferramenta e, consequentemente, aplicar o uso dela em suas aulas de matemática, para que isso possa vir a diminuir as dificuldades nas operações. E pesquisando, nós encontramos uma ferramenta didática que pode auxiliar esse professor na sala de aula regular. Essa ferramenta é o Soroban. Esse Soroban é uma calculadora japonesa, conhecido como ábaco também, só que ele tem uma adaptação para ser utilizado com alunos cegos, que é uma borracha compressora que não deixa as bolinhas saírem do lugar. Com essa calculadora manual, os alunos cegos podem desenvolver cálculos com os números naturais e também com os números decimais. Podem resolver potenciação, radiciação, entre outras operações. O interessante do uso do Soroban é que ele não é direcionado apenas para os alunos cegos. E essa calculadora manual também pode ser utilizada com os alunos videntes, porque ela desenvolve o raciocínio lógico. E os alunos cegos, para utilizar essa calculadora, é preciso que tenha uma boa abstração, é preciso que ele saiba muito tabuada. Acreditamos que essas formações são importantes, visto que a partir delas o professor conseguirá fazer um trabalho mais direcionado para esses alunos e, consequentemente, conseguirão incluí-los de forma mais eficaz na sala de aula regular. E a UEPB é uma universidade que desenvolve várias atividades inclusivas para pessoas com vários tipos de deficiências. A gente pode destacar aqui o projeto de tutoria que garante que os cegos, deficientes auditivos ou com problemas de mobilidade, autistas, entre outros, sejam acompanhados por um tutor para o desempenho dentro e fora de sala de aula. Sem contar que o tutor também é estudante da UEPB e ainda recebe bolsa de incentivo para manter a tutoria. Conversamos com o professor Eduardo Onofre, ele que é o coordenador do Núcleo de Educação Especial da UEPB, e falou um pouco sobre as ações inclusivas da UEPB. Escuta aí. A gente vem desenvolvendo um trabalho muito importante na UEPB. Primeiramente, nós temos o Núcleo de Educação Especial, onde a gente recebe os alunos com deficiência que venham a se matricular na nossa universidade. Atualmente, nós temos um aluno surdo na graduação, temos alunos surdos na pós-graduação, temos alunos com deficiência visual, temos o aluno com TEA, que é o transtorno do espectro autista, temos alunos com deficiência física, e a gente faz o acolhimento desses alunos e a gente prepara todo o material, toda a ação, material pedagógico, ações pedagógicas, procedimentos pedagógicos e recursos pedagógicos acessíveis para esses alunos, né? Então, no caso do aluno cego, nós temos a impressora em braille. O Núcleo de Educação Especial da UEPB, nós temos 2 impressoras em braille para transcrever os textos dos professores e os livros dos professores. Nós transcrevemos da escrita cursiva para o braille. Nós temos 2 intérpretes para acolher, para receber, para fazer a mediação das aulas, do processo de ensino e aprendizagem. Esse intérprete de Libras, que nós temos 2 intérpretes de Libras que auxilia os alunos surdos na universidade. Então, em todas as aulas, em todas as atividades acadêmicas, né, seja dentro da universidade ou extra da universidade, mas que seja vinculado à universidade, o intérprete acompanha os alunos surdos, né? E nós temos um projeto muito importante também, que é um projeto de tutoria, que é um projeto coordenado pela PROEST, a Pró-Reitoria Estudantil, com a professora Núbia, que coordena esse projeto, que é um projeto onde tem os alunos, né, da própria sala de aula, dos alunos que têm uma deficiência, vai fazer a mediação, né, desse aluno com esse processo, com o professor e com esse processo de ensino e aprendizagem. São alunos bolsistas, né, que eles auxiliam esses alunos com deficiência. E a Universidade Estadual da Paraíba faz parte do projeto Universidades Inclusivas, competência-chave da comunidade universitária para o desenvolvimento de uma cidadania ativa, que fortalece o intercâmbio de práticas inclusivas nas instituições de ensino superior. E o professor Eduardo Onofre, junto com outros representantes da UEPB, visitaram cidades fora do país para conhecer as iniciativas de inclusão pelo mundo. Vamos ouvir um pouco dessa experiência.
a gente vem tendo esse intercâmbio extremamente importante a nível internacional, vendo que a internacionalização ela é o quarto pilar da universidade, né? A gente vê o primeiro pilar, o ensino, a pesquisa, a extensão e a internacionalização. Então, a gente visitamos a Itália, a Universidade de Roma 3, onde a gente viu as ações inclusivas que a universidade vem desenvolvendo com pessoas com deficiência, mas também com imigrantes também, né? Porque a educação inclusiva ela é bastante ampla, ela pega a questão, no caso no Brasil, né, os afrodescendentes, a questão étnico-racial, ela pega também as questões de pessoas com deficiência, a questão de gênero, ela é extremamente ampla, né? Então a gente teve essa discussão em Roma, que foi extremamente importante, que vai fazer 2 anos agora. Tivemos também na Universidade de Sevilha, que vem desenvolvendo um projeto de inserção, de inclusão social com os imigrantes muito forte e também com os alunos com deficiência. Tivemos a Universidade de Lisboa, que ela vem desenvolvendo um trabalho também muito forte na área da educação inclusiva. E a educação inclusiva, realmente, a gente tem que viver essa diversidade, não é? Temos que ter uma escola que respeite essa diversidade, seja religiosa, né? Seja de etnia, outra etnia, ter deficiência ou não ter deficiência. A escola tem que ter consciência que somos todos diferentes, né? Não adianta, não existe nenhuma classe que todos nós somos iguais, somos todos diferentes, isso é muito importante. E aí a gente vem discutindo isso dentro do projeto Solidários, né? E também tivemos em universidades latino-americanas, na Argentina, né? E tivemos também no Chile. E no Chile tivemos a oportunidade de estar na Patagônia chilena, que vem desenvolvendo um trabalho fantástico com os Mapuche, né? Os povos originários, né? Mapuche, que é a inserção, a inclusão, a importância desse resgate dessa língua materna dos Mapuche, que é os povos originários da região do Chile, da região da América Latina que pega o Chile. Então aí vem aí para a gente também trabalhar, né, porque a importância também de resgatar esse tupi-guarani nas nossas escolas, não é? Então essa importância de trabalhar com os povos originários do Brasil, que temos os tupi-guarani e tantas outras tribos indígenas que nós temos aí, e aí a gente aprendeu muito isso com o Chile. Que legal, não é mesmo? E a UEPB é um exemplo quando o assunto é inclusão. Agora vamos de intervalo rapidinho aqui no CBN Universidade. Na volta a gente fala sobre a obra do mês, que traz uma coleção rara de revistas e é aberta para a comunidade. A gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E a gente já volta a falar sobre o enfrentamento ao coronavírus. Como falamos no início do programa, que a reitoria da UEPB adotou uma série de medidas de segurança para o enfrentamento da pandemia do coronavírus dentro da universidade. Aí foi criado um comitê de contingência e crise Covid-19, que traçou ações de emergência, além do abastecimento e maior disponibilização de itens de higiene como sabão líquido e o próprio álcool em gel, em todas as dependências da instituição. Num primeiro momento, a reitoria ainda suspendeu por tempo indeterminado as aulas da Universidade Aberta à Maturidade, a UAMA, que tem como um público inserido na zona de risco para o Covid-19. E os atendimentos das clínicas também foram suspensos. Além disso, uma outra medida adotada pela instituição foi suspender a realização dos eventos científicos ou culturais e também viagens para qualquer cidade do país, e principalmente para participação em eventos internacionais. As atividades acadêmicas para os cerca de 16.500 estudantes da UEPB permanecem suspensas até o dia 13 de abril, conforme acordo coletivo firmado entre as instituições de ensino técnico e superior, aqui em Campina Grande. As atividades acadêmicas para os cerca de 16.500 estudantes da UEPB permanecem suspensas até o dia 13 de abril, conforme acordo coletivo firmado entre as instituições de ensino técnico e superior, aqui em Campina Grande. Então, se você é estudante da UEPB, fique atento ao site da universidade e aqui também no CBN Universidade, que vamos atualizando sobre o novo calendário acadêmico da UEPB. E a gente muda de assunto para falar sobre a 3ª edição do Festival de Cinema de Rua da cidade de Remígio, que até então está mantida com a data marcada para acontecer de 4 a 9 de maio deste ano. O evento tem a parceria do Comunicurtas UEPB, que deu o pontapé inicial que fomentou a 7ª arte na cidade.
O lançamento do festival contou com a exibição de filmes que foram gravados na própria cidade dentro do projeto Cinema Instantâneo. O evento contou com a presença de vários diretores. Conversamos com o secretário de Cultura de Remígio, o Diago Marenilson, que falou um pouco sobre esse momento e a expectativa para mais uma edição do Festival de Cinema de Rua da cidade de Remígio. Vamos ouvir o que ele disse. A gente já teve os 2 festivais anteriores e agora no terceiro a gente espera ampliar ainda mais a produção do Festival de Remígio. Ou seja, a gente já teve 2 filmes, a gente espera que no próximo a gente tenha 4 filmes gravados em Remígio, a gente tenha mais atores de Remígio, ou seja, a gente consiga atrair mais pessoas e a gente conseguir uma maior visibilidade para o desenvolvimento cinematográfico do nosso município. A articulação dessa noite, desse momento agora, se deu por 2 motivos. Primeiro, para já fazer a pré-divulgação do terceiro Festival de Rua de Remígio e para a exibição dos filmes que foram gravados o ano passado aqui em nossa cidade. Ou seja, a gente está reunindo aqui os artistas e moradores da cidade para que eles possam ver e se ver na telona, como a gente se diz. Ou seja, os atores de Remígio e protagonizando os grandes espetáculos de Remígio. Vai exibir os filmes selecionados para a Mostra Regional, que são produções aqui do Nordeste de qualquer gênero e com até 20 minutos de duração. Tem a Mostra Brasil para filmes de qualquer região e com o mesmo tempo de duração, até 20 minutos. E tem ainda a Mostra Escolar, que engloba os filmes de curta duração produzidos por estudantes e professores das escolas municipais de Remígio. Além disso, a programação do festival ainda prevê uma série de oficinas que serão ministradas pela equipe do Comune Curtas UEPB itinerante. É a 7ª arte movimentando toda uma cidade. Parabéns a todos os que impulsionam o audiovisual paraibano. E você já ouviu falar no projeto A Obra do Mês da UEPB? Essa é uma iniciativa da Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida, que todo mês escolhe uma obra para disponibilizar para o público. Agora, em março, foi a coleção da revista Dom Quixote, de 1917. E quem fez uma reportagem aqui para o CBN Universidade foi a Carolina Rangel. Vamos ouvir. É a edição de número 22 da revista Dom Quixote, datada do dia 10 de outubro do ano de 1917. A revista foi fundada por Manuel Bastos Tigre, o primeiro bibliotecário concursado do país. E o exemplar é apenas uma das mais de 40 revistas da coleção que está disponível para acesso público na Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida. Esse é o projeto A Obra do Mês, que mensalmente seleciona uma obra rara do acervo para que fique disponível ao público como forma de dar uma nova visibilidade a essas obras. Para isso, é feita uma pesquisa prévia e mais aprofundada sobre a obra escolhida. E antes da disponibilização, há uma preparação do material, como explica o bibliotecário Paulo Alves. Olha, a preparação do material que a gente faz são as medidas de conservação e de organização, né? Esse material normalmente ele chega desorganizado, chega em caixas, né? Então a partir daí a gente faz o que? A gente organiza todo ele para que a gente possa disponibilizar, né? Mas antes disso a gente vai fazer diagnósticos de como é que está o estado dessa obra para que a gente possa disponibilizar ela, né? E caso ela esteja em uma forma que não possa ser disponibilizada, a gente vai encontrar outras formas, como a digitalização, outras formas de disponibilizar ao usuário. Como é feita a seleção da obra do mês? Certo, a seleção ela é feita a partir de critérios técnicos, né, que a gente vai identificar com outros servidores, por exemplo, a Ana Carolina, né, que é uma servidora que trabalha com a pesquisa linguística, né, e aí vai trabalhar e fazer o texto dessa obra. Então a gente faz em conjunto também com a coordenação, a coordenadoria de bibliotecas, a gente faz um conjunto de pessoas que vão fazer, por exemplo, uma curadoria, né, desse material. E aí a gente vai buscar importâncias como a raridade, né, temas relacionados àquele mês que a gente está publicando, e a partir daí a gente vai criando essas obras e fazendo com que elas façam parte desse projeto. Visitar a obra do mês na Biblioteca Átila Almeida é muito simples. Basta acessar o site da biblioteca, onde você encontra o formulário de agendamento que precisa ser preenchido com antecedência. Além disso, nós também encontramos o acervo disponível na biblioteca e uma breve explicação sobre quem foi Átila Almeida. A gente tem uma média de agendamento de 40 usuários por mês, 45 usuários por mês, mas de obras diversas, né? A obra do mês, a gente sempre expõe ela
e deixa para que esses usuários, mesmo que venham ver outras obras ou pesquisar outros materiais, eles possam ter acesso à obra. No dia marcado para a visita, alguns procedimentos também precisam ser tomados pelos visitantes. E todo o processo é guiado por algum servidor da biblioteca. Marcel Freitas nos explica um pouco sobre os cuidados com o acervo, principalmente durante a visitação. Quando ele chega, a gente o recebe, orienta sobre os equipamentos de proteção, porque no caso são obras antigas que têm traças, tem fungos, então para que ele se proteja e proteja também a obra, ele tem que utilizar máscara e luvas. Então, quando o usuário coloca o equipamento, a gente entrega a obra para ele e orienta sobre o manuseio. Então, a gente mostra, por exemplo, que ele não pode passar a página de forma rápida, tem que passar devagar, sempre com bastante cuidado no manuseio, não apertar a página, essa página está meio solta. Então, ele tem que ter cuidado, porque são obras que não tem como repor. Então, um caso de dano numa obra dessa, a biblioteca vai ter um prejuízo e outros usuários não vão ter acesso a ela. Então, a gente sempre fica perto, sempre sob supervisão de um servidor. O usuário não pode pegar a obra emprestada e também não pode ficar acessando sem a supervisão do servidor, justamente para garantir que a obra permaneça íntegra. E com publicações semanais, a revista Dom Quixote esteve em circulação durante 10 anos. De 1917 até 1927. A edição número 22 é a mais antiga que tem no acervo de Átila Almeida e também está disponível para acesso. Ana Carolina, que é curadora do projeto A Obra do Mês, nos falou um pouco sobre o periódico e a importância dele ter sido escolhido. A revista Dom Quixote, ela surge num momento de efervescência cultural e política, no final da década de 1910, perpetuando-se até a década de 20. Aqui no nosso acervo a gente conta com 41 exemplares da revista e ela é uma revista que tem um cunho, um caráter muito crítico, um caráter muito social. E aí interessa aos pesquisadores, da área social, antropológica, os estudiosos da história social, pessoas que costumam estudar textos jornalísticos, visto que na revista a gente tem diversos gêneros discursivos relacionados à área jornalística. Então a gente percebeu que a revista Dom Quixote agregava tudo isso. Somado a essa característica, a gente observou também que a revista Dom Quixote ela foi fundada por Manuel Bastos Tigre, que foi o primeiro bibliotecário concursado do país. E como o dia 12 de março é um dia muito significativo para as bibliotecas, porque é o dia que se homenageia o bibliotecário, justamente porque é o dia do nascimento de Manuel Bastos Tigre, então a gente quis fazer essa relação e trazer isso para a comunidade. A revista Dom Quixote é considerada uma obra rara, pois se encaixa nos parâmetros instituídos pela Biblioteca Nacional. A Biblioteca Digital do Senado Federal conta com cerca de 150 edições. A Biblioteca da UEPB também está trabalhando no processo de digitalização das obras disponíveis. A coleção Dom Quixote estará disponível até que a obra do mês de abril esteja pronta para o público. Além disso, no site você também pode encontrar o acervo disponível na Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida. O espaço também disponibiliza informações e curiosidades através do Instagram, @Biblioteca Átila Almeida. Carolina Rangel, para a CBN Universidade. Obrigada, Carolina. E como a gente ouviu aí, ainda estamos aguardando a divulgação de qual obra será disponibilizada para o mês de abril. Só lembrando que a Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida tem quase 28 mil exemplares entre livros e revistas, sem contar com os folhetos de cordel e os arquivos de jornais. O espaço funciona no primeiro andar do prédio das pró-reitorias no campus de Bodocongó, aqui em Campina Grande. Fica aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até às 5 horas da tarde. O telefone para contato é o 3315-3424. Vou repetir, 3315-3424. E o CBN Universidade deste sábado está chegando ao fim. A apresentação foi por minha conta, Natasha Leone, e eu agradeço a audiência de todos vocês. Essa é uma produção da Coordenadoria de Comunicação da UEPB através da parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande. A direção do CBN Universidade é de Hipólito Lucena, com edição e finalização de Apolo Ricarte e Jorgito. E para você que perdeu algum trechinho do nosso programa, é só ficar ligado no canal Rede UEPB no YouTube, que em breve todo o CBN Universidade vai estar disponível na internet para você ouvir na hora que quiser. Agora você continua com a programação da Rádio que Toca Notícia, que ainda tem muita informação para você. Até a próxima. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.